responsabilidade civil, em geral, é quando uma pessoa é obrigada, através de medidas cabíveis em lei, a reparar algum dano moral ou patrimonial causado a terceiro. Essa responsabilidade profissional do cirurgião dentista tem sido discutida atualmente, pois é cada vez mais expressivo o número de ações judiciais envolvendo esta classe. O ramo da odontologia, para a maioria dos doutrinadores, situa-se como obrigação de resultado. Isso porque muitos profissionais prometem resultados sem levar em conta a possibilidade de insucesso do tratamento. Muitos desses tratamentos realizados têm uma finalidade estética, e o menor defeito no trabalho efetuado pelo profissional pode ser percebido por todos, gerando assim incômodos ao paciente e na odontologia a preocupação com os aspectos estéticos. Na maioria dos casos, o profissional assegura ao paciente a obtenção de um resultado. Não se alcançando esse resultado prometido, caberá ao profissional responder pelos danos eventualmente causados. Não é possível prever como o corpo humano vai reagir aos diferentes procedimentos. O que pode dar certo em um pode não dar certo em outro, e na área da saúde não há regras, e se resguardar pode ser uma ótima saída. Nem sempre a ação do profissional se configura como uma obrigação de responsabilidade, sobretudo se não houve imprudência, imperícia ou negligência por parte do dentista ao tratar um determinado paciente, realizando todo o procedimento com presteza e qualidade. Para que seja considerado realmente responsabilidade civil, só haverá cobrança vigente da legislação caso o credor comprove o prejuízo, ocorrendo um dano reparável considerado moral ou material. A responsabilidade civil do cirurgião dentista é regida por dois códigos, o Código Civil, de 2002, e o Código de Defesa do Consumidor. O seu conceito diz que é dever reparar algum dano a um paciente, seja de ação voluntária ou involuntária no exercício de sua profissão. A responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva ou objetiva, e o que difere as duas é o seu fundamento. A responsabilidade civil subjetiva, ela é fundamentada na culpa, né? Está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia. E o dolo, que é o dano causado. E a responsabilidade objetiva, ela está baseada na teoria do risco, né? Amparada pela lei, seu fundamento é a lei ou o risco da atividade. Isto é, se o profissional coloca o paciente em uma situação de risco e lhe causa dano, ele fica obrigado a reparar esse dano, ainda que não tenha agido de forma dolosa ou culposa. Dessa forma, a obrigação de indenizar o dano está na própria atividade, ela é inerente à própria atividade e não ao comportamento do cirurgião dentista, como no caso da subjetiva, né? A responsabilidade subjetiva, ela está fundamentada na teoria da culpa. Diferente da teoria do risco, ela inexistindo a culpa por parte do cirurgião dentista, ele não teria a responsabilidade de indenizar. Então, é importante ressaltar que somente haverá condenação do profissional da odontologia se comprovada a culpa daquele profissional. Quanto à obrigação, a obrigação ela pode ser de meio ou de resultado. A obrigação de meio, ela se refere aos meios empregados para a consecução de um fim. Já a obrigação do resultado exige o cumprimento do fim proposto quanto da contratação daquele serviço. O dano é um dos 3 pressupostos da responsabilidade civil, que se divide em dano, conduta e nexo de causalidade. Quanto ao dano, ele pode ser material ou moral. O dano material é aquele que causa um prejuízo ou perda ao patrimônio, né, do paciente, de alguma forma. Ele é regido pelo artigo 402 do Código Civil, né, e ele necessita, em regra, de uma prova efetiva e é subclassificado em danos emergentes ou lucros cessantes, né? Aquele dano emergente é aquele caso que a pessoa perdeu alguma coisa. E os lucros cessantes é no caso dela ter deixado de lucrar. O dano moral, ele está relacionado a uma dor mais emocional, assim, no caso da violação do bem tutelado, né? Ele é uma dor física, uma dor sensação, e devido a uma lesão que tem ocorrido de relação, assim, imaterial.
Então, podemos concluir, né, que a responsabilidade civil do dentista são considerados com base no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil e no Código Profissional. E ela é subjetiva apenas se verificada e comprovada a culpa na atividade desse profissional. Ela também pode ser considerada, então, uma relação de consumo, onde a relação profissional-paciente cabe ao cirurgião dentista respeitar o dever da informação previsto no diploma legal. E o cirurgião dentista, todo profissional da área de saúde, deve exercer as suas atividades em obediência ao Código de Ética da Odontologia. Vou falar um pouco sobre a Lei 5.081. Como vocês sabem, é uma lei de extrema importância no exercício da odontologia. Ela foi regulada em 24 de agosto de 1966 e na esfera administrativa, pelo Código de Ética Odontológico do Conselho Federal de Odontologia de 2012. Além do referido diploma legal, são aplicáveis nas relações entre dentistas e pacientes e as regras gerais de responsabilidade civil previstas na Lei 10.406/02 pelo Código Civil Brasileiro, artigos 927 e seguintes, bem como as disposições contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Tendo em vista a existência de uma relação de consumo nas prestações de serviços odontológicos. A atividade do cirurgião dentista, ela pode ser considerada como uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado. Na obrigação de meio, o profissional tem o compromisso de aplicar todo o seu conhecimento no tratamento, utilizando todos os meios científicos e tecnológicos de seu conhecimento para restabelecer a saúde desse paciente. O cirurgião dentista deve atuar com zelo e utilizar a melhor técnica profissional. Já na obrigação de resultado, muda um pouco, porque existe uma força contratual. O profissional está obrigado a alcançar um determinado fim, devendo responder pelas suas consequências decorrentes do seu descumprimento. Enquanto na obrigação de meio à finalidade, a própria atividade do profissional, na obrigação de resultado será o resultado de sua ação. Eu disse há pouco para vocês que a Lei 5.081 era de extrema importância. Por quê? Tudo que nós estudamos na Universidade Positivo durante esses longos 4 anos foi com base da Lei 5.081. No artigo 2º, diz que o exercício da odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião dentista, habilitado por uma escola ou a faculdade oficial reconhecida, após o registro do seu diploma na Diretoria do Ensino Superior, no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, na repartição sanitária estadual competente e inscrição no Conselho Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. No artigo 6º, compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos permitentes à odontologia, decorrentes do conhecimento adquirido no curso de graduação, como nós, ou um curso de pós-graduação na área de odontologia. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. Atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros. Atestar no setor de atividades profissionais estados mórbidos e outros, inclusive pela justificação de faltas de emprego. Proceder à perícia odontolegal em fórum civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. Aplicar anestesia local ou troncular. Podemos também empregar analgesia, desde que ela seja comprovada e seja habilitada quando constituírem meios eficazes para tratamento do paciente. Manter em anexo consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalações adequadas para pesquisas e análises clínicas relacionadas com casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de raio-x para diagnósticos e aparelhagens de fisioterapia. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar no exercício da função do perito odontólogo em casos de necrópsia,
a vias de acesso de cabeça e pescoço. O artigo 7 é responsável pelo que o cirurgião dentista é vetado, como expor em público trabalhos odontológicos, anunciar cura de determinadas doenças, exercício de mais de 2 especialidades, consultas mediante a correspondência, prestação de serviço gratuito em consultórios particulares, divulgar benefícios recebidos de clientes e anunciar preços de serviços. Os artigos do 8 ao 11 foram vetados, e as disposições gerais são no artigo 12 e 13, falando sobre o poder executivo e a lei e quando a lei entra em vigor. De acordo com esse presente estudo, podemos concluir que a responsabilidade civil profissional da odontologia é regida pelos princípios éticos, legais e profissionais. A legislação pertinente à responsabilidade civil odontológica está focada nas regras, leis e resoluções que norteiam a profissão odontológica e a vida em sociedade. O que diferencia a responsabilidade civil subjetiva da objetiva é o fundamento. Na subjetiva, os fundamentos são a culpa, como imprudência, negligência ou imperícia, e o dolo. Enquanto na responsabilidade objetiva, os fundamentos são a lei e o risco da atividade. Na obrigação de meio, o profissional tem o compromisso de aplicar todo o seu conhecimento no tratamento, utilizando todos os meios científicos e tecnológicos para restabelecer a saúde de seu paciente. Na obrigação de resultado, por força contratual, o cirurgião dentista está obrigado a alcançar um determinado fim, devendo responder pelas consequências decorrentes de seu descumprimento. Como saber quando a culpa é do dentista? Bom, sempre quando houver falhas, tanto de comprometimento como uso de material inadequado, um procedimento mal realizado, faltando etapas, pulando etapas, tudo isso caracteriza uma irresponsabilidade por parte do dentista. Então, a culpa é do profissional. Mas a gente não pode esquecer que também há um extremo cuidado por parte do paciente no pós-operatório, no pós-tratamento. Se a pessoa deixa de seguir alguma orientação que possa prejudicar, apresentar algum dano, essa falha é do paciente daí. Para evitar alguns tipos de transtorno, é extremamente necessário conversar com o paciente de uma maneira clara, uma maneira simples, mas fornecendo o maior número de informações possíveis, esclarecendo também possíveis efeitos colaterais, alguns riscos, enfim, fornecendo total informação ao paciente. Também é necessário promover um suporte ao paciente, acompanhar ele desde a primeira consulta até um pós-tratamento, porque pode gerar possíveis dúvidas, então é sempre bom o profissional acompanhar o paciente. Claro, também, e não menos importante, sempre se manter atualizado, sempre estar atento aos procedimentos, às técnicas e também o que o paciente está apresentando, algumas sugestões que ele traz. O paciente deve ser indenizado quando houver provas que demonstrem que a culpa é do profissional. Só que tudo depende também do paciente. É uma balança entre paciente e profissional. Então, caso o paciente descumpra alguma regra do pós-operatório, o pós-tratamento, ela pode se tornar responsável pelas suas ações. O prontuário eletrônico é uma excelente ferramenta hoje em dia na odontologia para registrar tudo o que acontece dentro do consultório odontológico, e é uma responsabilidade civil que o profissional tem. Então, é uma garantia de que tudo o que ele está fazendo, todos os procedimentos e materiais utilizados, técnicas, tudo isso é extremamente importante ter anexado para total segurança também do paciente. Por que o seguro de responsabilidade civil é indicado para profissionais de odontologia e clínicas odontológicas? Ele pode ajudar quem está conduzindo o atendimento. Esse seguro garante a segurança e a reputação do profissional, além de ter seus direitos garantidos em caso de incidentes com os pacientes. 3 razões para contratar um seguro de responsabilidade civil. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e conhecedores dos seus direitos. A busca pela qualidade dos serviços em todo o processo de contratação é constante e significativa. O desconhecimento dos profissionais e empresas sobre suas responsabilidades perante as leis é muito grande. Estar protegido, mesmo que não aconteça nenhuma eventualidade,
pode garantir mais segurança nas atividades diárias. Pequenas ou grandes falhas podem gerar prejuízos altos, tanto na reputação do profissional quanto financeiro. Tais prejuízos podem comprometer um patrimônio por conta de um incidente. O que o seguro cobre? Danos materiais, corporativos e estéticos, danos morais, despesas de defesa, que incluem foro civil, foro criminal e processos administrativos, e despesas de gerenciamento de crise. Como funciona o seguro de responsabilidade civil? Você contrata uma apólice com o valor de sua livre escolha, que irá servir para realizar indenizações em função de reclamações apresentadas por seus pacientes em virtude de prejuízos causados por erros ou omissões profissionais. O valor contratado irá proteger todos os seus atendimentos realizados durante a vigência da apólice de forma automática. Caso você sofra uma reclamação, você já poderá utilizar o seguro para realizar a sua defesa em processos administrativos ou judiciais. As despesas processuais e custos com a contratação de advogados serão marcados pela seguradora. Se ao final do processo você for condenado, a seguradora realizará o pagamento da indenização até o limite da importância segurada contratada. Este pagamento poderá ser realizado mediante acordo no decorrer do processo ou após a sentença judicial transitada em julgado, conforme a análise da culpabilidade e a complexibilidade do caso.